Em homenagem à palestra que eu vou fazer amanhã, a nossa aula hoje, ela vai estudar interface, mas ela vai ser temática, certo? A gente vai analisar como e por que nós usamos interfaces no design de alguma coisa grande. As interfaces, elas só fazem sentido, e as classes abstratas também, quando você está fazendo design, certo? Então, como mera ferramenta de programação, ela parece que não tem muita funcionalidade, né? Para quem está acostumado com aquele códigozinho lá tradicional, você diz, por que eu quero uma interface? Certo? Então o objetivo hoje é convencer vocês de que nós precisamos das interfaces que a gente falou na aula passada. E também das classes abstratas, tá certo? Então a gente vai tentar analisar todo um cenário e um problema mais complexo. Porque a única forma de você entender a necessidade de uma interface é você entrando num cenário mais complexo. E é por isso que o trabalho de vocês vai envolver construir uma coisa grande. Você só entende a importância do design quando você faz alguma coisa grande. Quando você faz programa pequeno, não tem muito sentido. Então a gente vai começar olhando o caso dos jogos. Já é uma preparação, um aquecimento para amanhã. Oi. Os exemplos em C++. Cadê o Oscar? Tá ali. A gente vai mostrar em C++. Certo? Não é isso, Oscar? Tá aí? Deixa eu pegar lá. Então, a gente vai começar com um problema. A gente quer fazer um jogo, certo? Vocês já estão fazendo um jogo, só que agora eu vou fazer um diferente, um pouco mais complicado, certo? Não complicado do ponto de vista de implementação, um pouco mais complicado do ponto de vista do design do jogo, certo? E esse jogo vai envolver uma simulação, certo? Então vamos, como a gente está falando de design, certo? Não é só uma questão de dizer o que vocês têm que implementar. A gente tem que pensar em o que a gente está projetando. Então esse jogo vai envolver algum tipo de simulação, né? Quer dizer, o que a gente faz quando a gente simula? A gente pega algum processo do mundo real e a gente tenta representar ou reproduzir, imitar de forma aproximada aquilo que está acontecendo. No caso do computador, isso vai sempre envolver um modelo computacional, né? A gente vai construir um modelo e vai tentar fazer esse modelo reproduzir o que a gente quer, tá? E quando a gente faz simulação, a gente tem vários tipos de modelos, né? O modelo pode ser determinístico ou pode ser probabilístico, né? Por exemplo, um modelo determinístico, se você faz um jogo e você diz assim, olha, eu tenho que vender o produto X, certo? Se toda vez que eu vender o produto X, tá? No valor abaixo de R$5 ele for vendido, e toda vez que eu tentar vender igual ou mais do que R$5 ele não for vendido, isso é determinístico, certo? O jogo funciona sempre do mesmo jeito. Agora, se você disser assim, olha, se você tentar vender dentro de uma certa faixa, existe uma probabilidade, então a gente está falando de modelo probabilístico, né? Pode ser que venda, pode ser que não, mas essa probabilidade ela pode mudar de acordo com o tipo de modelo que a gente está fazendo. A gente pode ter modelos estáticos e modelos dinâmicos, né? Pode ter coisas que mudam no tempo ou coisas fixas, cenários fixos que são sempre do mesmo jeito ou cenários que podem se modificar. Os modelos podem ser abertos ou fechados, tá? Você pode ter um modelo que pode ser modificado, né? Você
pode dar ao usuário a possibilidade de modificar o modelo que você está propondo. E eles podem ser estáveis ou instáveis. O que é um modelo estável? O modelo estável, aí a gente já está falando quando a gente está simulando alguma coisa e aquele modelo ele entra num regime de funcionamento estável. O modelo instável é aquela coisa que perde controle, vai em alguma coisa que você não estava prevendo, certo? Coisas que são importantes quando você faz um modelo, e a gente vai trabalhar com isso aqui hoje. E isso é muito bom para orientação a objeto. Modelos geralmente têm um estado, certo? Então, você está querendo construir alguma coisa, simular alguma coisa, você geralmente tem um estado. E geralmente quando você tem um estado, você tem que projetar as variáveis de estado. Então, por exemplo, no jogo que vocês vão fazer, é interessante vocês pensarem, qual é o estado do meu jogo? Ah, não, esse aqui é um jogo de cartas. O que é o estado do meu jogo? Quantas cartas eu tenho na mão? Quantas cartas estão na mesa? Tá certo? Quantos jogadores? Então isso é desenhar o estado do meu jogo. Ah, não, meu jogo é um jogo de labirinto. Onde eu estou, não é? É o estado do jogo. Quem são os monstros? Em que locais estão? Se o modelo for dinâmico, as variáveis de estado elas vão ser importantes para eu saber como está o cenário naquele momento. Tá? E às vezes, quando você projeta um jogo, é importante você conhecer o estado, porque às vezes você quer gravar o estado, né, para retornar depois no jogo. Lá na frente, a gente vai falar sobre serialização de objetos. Aí eu vou mostrar para vocês que você pode representar o estado em objetos, serializar os objetos e depois voltar os objetos no ar e o jogo continua funcionando do jeito que estava. Mas para isso, você precisa saber projetar o estado de jogo. Você tem que entender, você tem que projetar ou desenhar quando é que o jogo muda de estado, certo? Note, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando olhar o nosso jogo num nível mais alto, certo? Não começar, é aquela história que vocês têm que pensar do seguinte. Ah, você quer projetar um supermercado, ou você quer projetar um shopping center, né? Muitos de vocês começam a programar já. Então começam a já fazer, montar a cabine do guarda do estacionamento. Né? Sem saber, não sei onde eu botei a lista de presença. Quem que vocês estão rindo? O dinossauro? Ah, tem que ter um dinossauro, né? Eu ganhei. Bom, eu não sei porque as pessoas ficam me dando dinossauro, eu não entendo essas coisas. Bom, quando você define o seu jogo, você também tem que decidir se o seu modelo de tempo, o tempo que passa, ele é discreto ou ele é contínuo, certo? O tempo discreto, geralmente, ele é definido por estágios. Por exemplo, a cada rodada, o tempo passa X. A cada rodada, o tempo passa X. Então, note, você quer desenhar um jogo, tá bom. Mas note, comece a pensar de cima para baixo, certo? Aquela máxima, eu não sei se vocês já ouviram aquela máxima, eu não sei para quem foi que eles perguntaram, a um astronauta, mas não lembro quem, que perguntaram para ele se você soubesse que o seu foguete vai explodir em 10 segundos, o que você faria? Aí ele dizia, eu pensaria em 9 e agiria em 1. Né? E é uma resposta interessante, porque nesses casos, quando você faz alguma coisa grande, go horse não é a melhor solução, certo? Né? Go horse, vai gostar do go horse. A técnica go horse é o que muita gente usa, né? Pensou, não é go horse, certo? Então, o tempo que você empenha no design, vocês começaram o curso de vocês aprendendo a programar. Isso não é necessariamente muito bom. Porque programar para vocês é muito fácil e é muito estimulante. E vocês não querem perder tempo no design. Certo? Vocês pagam um preço caro por isso. Vocês têm que pensar naquilo que vocês vão projetar antes de implementar. Então eu estou falando jogo, o cara já começa. Né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu fui desenvolver um sistema de controle de ônibus. Aí eu sentei lá na frente do cara, do usuário, né, que estava me contratando. Aí o cara começou a explicar o programa dele, e eu já comecei a escrever o programa na minha cabeça aqui. Não sei o que, ele ia falando, eu já ia, já ia escrevendo o jogo. Tá errado, certo? Você não pode fazer isso.
A gente vai pegar um cenário mais específico. Que tipo de simulação a gente quer fazer? A gente vai fazer uma simulação. A simulação que a gente vai fazer hoje está dentro de um guarda-chuva maior chamado simulação empresarial. Apesar do nome não é só voltado à empresa, talvez simulação de negócios, né? Tem outras denominações: gestão simulada, simulação de negócios, simulação de gestão, jogo de tomada de decisão e jogo de empresas é o mais comum, né? Esses são nomes que são dados para a simulação empresarial. É muito comum a gente encontrar por aí afora simulação de administração e comércio simplificada para jogos. Porque veja só, o que você aprende nesse tipo de jogo? Você aprende a administrar alguma coisa, a tomar decisão, a fazer conta, a planejar, certo? Mas às vezes você quer que uma criancinha, né? É o que o pessoal chama de serious games. Você quer que uma criancinha brinque num jogo desse, né? Aí você chama lá e fala para a criancinha: você sabe o que é uma ação na bolsa de valores? Aí a criancinha começa a chorar, né? Então, você não pode, você tem que simplificar o jogo. E tem muitos jogos por aí afora que são simplificados. Por exemplo, alguém já deve ter jogado, acho que não, né? Vocês nem tinham nascido nessa época. Um jogo chamado Lemonade. Já ouviram falar do Apple II? Acho que não, né? Bom, esse é um jogo que você administra uma banca de limonada, certo? É um jogo bem interessante. Você tem que decidir quanto você vai comprar de limão, quanto você vai comprar de açúcar e quanto você vai comprar de copinho de limonada. E você tem que fixar o preço da sua limonada. São decisões muito simples. São 3 decisões, certo? Mas isso é sensacional no jogo. Porque aí o jogo mostra o tempo, hoje está chovendo, aí você vende menos, tá certo? Aí você tem que aprender a fixar o preço, você tem que tomar cuidado para não ter prejuízo, porque se você vender por menos do que você gasta comprando material, você tem prejuízo, não adianta. Então tem todo esse balanço que parece simples, mas não é. É bem complexo. E ele tem um modelo bem interessante, eu tenho um estudo bem interessante sobre ele, que mostra o modelo probabilístico que ele tem por trás, para, de acordo com a decisão que você tomar, ele ir equilibrando o negócio. Um outro jogo de administração famoso se chama Santa Parávia. Vocês provavelmente também nunca ouviram falar de Santa Parávia, né? Santa Parávia é um jogo, esse daí está rodando num computador chamado TRS-80. Vocês estão vendo como a resolução dele era fantástica, né? Ele não tinha, esse quadrado que vocês estão vendo aqui era o menor pixel dele, tá? Então, e ele não tinha cores, certo? E isso aqui é um castelo, e isso aqui já é uma fazendinha que você colocou no seu castelo. Nesse jogo Santa Parávia, você tinha que tomar decisões, certo? Você é um rei, ok? E você tem que tomar decisões. Você tem dinheiro, ouro, né? Você tem ouro, não sei o quê. E aí você tem que decidir, por exemplo, se você vai comprar grãos, certo? Se você vai vender grãos, se você vai disponibilizar grãos para os seus vassalos, certo? É verdade, se você não disponibiliza, eles morrem de fome. É um negócio horrível, né? Se você vai... aí tem toda uma jogada que, a depender das decisões que você tomar, outras pessoas podem querer morar no seu reino e vir, ou as pessoas podem ir embora do seu reino, certo? Aí você tem dinheiro para incentivar o comércio. É quase um SimCity, né? Medieval, que rodava numa máquina da década de 80. Certo? E a gente ficava horas jogando esse negócio. Tem uma versão do Santa Parávia, para quem tiver saudades, como é o meu caso, online, que você pode jogar nesse endereço aí, tá certo? De vez em quando, para matar a saudade, você vai lá e administra um castelo e tal, certo? Tem um jogo que eu desenvolvi com um grupo de alunos. Amanhã, provavelmente, eu vou mostrar um vídeo sobre isso, sobre os alunos jogando esse negócio aí. É um jogo chamado Banca do Quincas. Ele é inspirado no jogo Lemonade. Ele funciona online. E ele pode ser jogado... ele pode ser... Toda a parametrização dele pode ser configurada através de uma planilha. Tá?
Isso aqui ganhou um concurso nacional em 2008. Mas o jogo que a gente vai mexer hoje, alguns já conhecem, aqueles que foram meus alunos de 102 já conhecem. Foi o Daniel que me lembrou outro dia desse jogo. Se chama Mercante. E é o jogo que a gente vai trabalhar hoje para estudar as interfaces. O que é o Mercante? A melhor forma de entender o que é o Mercante é jogando o Mercante. O Mercante é um jogo que eu não lembro o nome original dele, mas eu joguei ele num Palm. Você sabe o que é o Palm? Sabe? Era um computadorzinho, um negocinho que tinha uma canetinha, sabe? Esse. Então a primeira vez que eu joguei o Mercante foi num Palm. Era um jogo bem toscão, assim, só com texto. Mas eu lembro até hoje, eu estava num avião, eu ia fazer uma viagem internacional, ia demorar horas. Horas, eu estou falando tipo 10, 12 horas de viagem. E eu não conseguia parar de jogar o negócio. É um negócio só com texto, umas decisões. Pô, não, peraí. Basicamente, o que é o Mercante? O Mercante é um jogo que eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Eu tenho a versão em C, que eu usei com o pessoal do 102, e eu tenho a versão em Java, que em Java ele é chamado de comerciante, certo? Deixa eu ver como é que dá o play desse negócio, que eu não lembro mais. Ah, eu acho que essa versão aqui eu não sei se eu implementei, não. Eu acho que eu só implementei a versão em C. Então vamos rodar a versão em C. Porque eu só quero, por enquanto, mostrar para vocês ele rodando. Ah, eu acho que a melhor forma é eu ir para desenvolvimento. Então vamos rodar ele. Ixi. Deixa eu abrir esse Mercante CBP aqui, vai. Ele está escrito em C no Code Blocks. Para quem quiser depois brincar com o Mercante. Então esse jogo basicamente funciona da seguinte maneira. Você tem planetas, certo? Então você pode pedir o 1 aqui e pedir a relação de planetas, certo? Aí ele vai mostrar para você aqui quais são os planetas que tem disponível no seu sistema planetário, certo? Bom, aí você quer, por exemplo, ele diz assim, olha, você agora, esses aqui são os planetas que tem, e ele diz para você onde você está, tá vendo? O planeta que você está, que se chama Mantor. Quanto você tem em caixa, em dinheiro, quantas células livres você tem na sua nave, então você tem uma nave, certo? Você tem uma nave. E qual a capacidade livre das suas
da sua nave, porque cada mercadoria, cada célula só pode ter um tipo de mercadoria. Então você tem 50 células, certo? Cada uma que pode pegar 2 unidades, então você tem 100 unidades de capacidade livre. Aí o que você pode fazer? Você está num certo planeta e você vai comprar e vender mercadorias. Então, por exemplo, eu posso olhar nesse planeta quais são as mercadorias que eu tenho. E são mercadorias para você montar um robô, certo? Não são pedaços de seres humanos, calma. São peças de um robô. Então você tem a cabeça, o corpo, o braço, a perna, e você pode comprar o robô inteiro montado, completo, certo? E cada um deles tem um preço se você for comprar ou vender, certo? Você pode comprar ou vender por esse preço aí. E ali tem a quantidade disponível nesse planeta para você comprar ou vender, certo? Aí você pode fazer o que aqui? Você pode comprar mercadoria, você pode vender mercadoria, você pode viajar, certo? E o princípio básico do jogo é que você vai tentar comprar mais barato para vender mais caro, certo? E lucrar com isso, certo? Tem uma parte aí, eu acho que eu não cheguei a fazer isso, mas tem uma parte que você podia montar um robô também. Mas eu acho que essa parte não está implementada, tá? E no jogo original tem outras coisas legais também. Você pode comprar uma nave maior, e aí você consegue carregar mais mercadoria, certo? À medida que você vai tendo dinheiro, você pode comprar naves maiores. E aí quando você viaja, você também pode pagar um seguro. Ou uma escolta, eu acho. Porque é assim, ó. Vamos comprar mercadoria. O que vocês acham que a gente compra? Por enquanto a gente vai ter que chutar, né? Vocês acham que a gente compra o que aí? O que está parecendo barato? Eu acho que o braço está barato, 39. Vocês acham que está bom o preço? Vamos comprar braço? Vamos comprar uns 10 braços, vai. Então, comprar mercadoria. Quantidade, 10. Não foi indicada. Indicar mercadoria. É porque esse aqui era o pessoal do 102, né? Tinha que ser um negócio mais simplão, assim. Aí, braço, qual é? Qual é o código de braço? Braço é 2. 2. Comprar mercadoria. 10. Pronto. Aí aparece um inventário aqui dizendo que eu tenho 10 braços aqui, certo? Aí eu posso viajar para um planeta destino. Aí eu posso escolher um dos planetas que tem aqui, certo? Vamos para onde? Bora, gente, acorda. Asdrópolis. 2. Viagem realizada com sucesso, tá? Então, aqui esse jogo é mais simples, mas na versão que eu joguei, aparecia a viagenzinha assim, né? Tudo caractere também. Mas você podia ser assaltado, a sua nave, aí você perdia tudo. Mas aí você podia pagar segurança, só que segurança custava mais caro, o seguro, né? Eu não sei se era seguro ou segurança. Aí se você não pagasse, perdesse tudo, você estava ferrado. E aí vai, né? Tem essas coisas da vida. Aí eu vou chegar aqui em Asdrópolis e eu vou pedir a relação de mercadorias no planeta. Aí a gente vai ver que o braço aqui... vou ter prejuízo, né? Eu paguei quanto no braço? 39. Vou ter prejuízo no braço. Eu gasto dinheiro viajando também, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Vocês entenderam a lógica? É uma lógica bem simples, tá? Bom, o que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero fazer o design desse jogo. Mas como é que a gente vai fazer o design dele? Então eu quero que vocês pensem comigo. Vocês vão pegar papel agora. Vocês vão trabalhar. Para fazer o design desse jogo,
Eu vou relembrar a vocês o que nós falamos na aula passada sobre interface. E a gente vai ver elas em C. Vai aproveitar o embalo e ver as interfaces em C que o Oscar implementou para a gente. Então, quando eu falei para vocês de interface, a gente começou primeiro falando de classes abstratas, lembram? Quem é que me lembra o que era uma classe abstrata? O que é uma classe abstrata? Hã? O que é uma classe abstrata? Como é teu nome? Eric, o que é uma classe abstrata? Não estava? Deixa eu ver quem é que estava. Você estava. Como é teu nome? Cristina? Agostina. O que é uma classe abstrata, Agostina? Não sabe? Não lembra? Não? Tô. Como é teu nome? Você foi meu aluno. Hã? Não? Já, né? Você tem cara de que foi meu aluno, então eu vou ficar perguntando sempre. Como é teu nome? Guilherme. Uma classe abstrata é uma... Ela não pode ser instanciada. E ela pode ter o quê? O que ela pode ter que as outras classes não podem? Hã? Métodos abstratos, certo? Que são métodos que eu sou obrigado a implementar na subclasse, certo? Que estende ela. Ou então a subclasse tem que também dizer que ele é abstrato e aí vai ser implementado mais abaixo, certo? Então isso serve para você definir de uma forma abstrata o que você quer para alguém lá embaixo implementar, certo? Beleza. Tá, aí eu mostrei para vocês que em Java a gente faz, a gente diz que a classe é abstrata, né? E define métodos abstratos, certo? Aqui, ó. O The Incredible Abstract Machine tinha aqueles dois métodos abstratos. E aí na classe de baixo, que era o Hall, a gente podia sobrescrever esses métodos e implementar a funcionalidade deles, certo? Bom, só que aí eu mostrei para vocês uma outra visão. E essa outra visão era uma visão da interface. Aí quando eu falei da interface, eu disse, olha, uma interface, ela pode ser uma coisa assim, ó. Peraí. Não, isso aqui é uma classe. Aqui. Uma interface é uma espécie de declaração de contrato, né? Você declara um certo contrato. Você diz que alguém implementa uma certa interface. Se alguém implementa uma interface, esse alguém é obrigado a implementar um conjunto de métodos que você declara, certo? Por exemplo, esse The Incredible Abstract Interface, ele pede para que você implemente os métodos first e next. E aí, quem for implementar essa interface, por exemplo, Hall, implementa essa interface, ele é obrigado a implementar o first e é obrigado a implementar o next, certo? Isso me ajuda no seguinte, eu consigo construir uma classe, como esse The Incredible Abstract Machine, que lida com objetos, por exemplo, esse objeto que tem aí, esse generic objeto, eu declarei como sendo da classe, não é da classe, eu disse, é um objeto qualquer, que eu não sei de que classe ele é, mas ele implementa a interface The Incredible Abstract Interface. Então eu tenho certeza que os objetos têm aqueles métodos que eu preciso, certo? E aí, por exemplo, na hora que eu precisar fazer a listagem, como eu montei aqui, que é um método genérico para qualquer objeto que implementa essa interface, eu posso ter certeza que ele vai ter o first e que ele vai ter o next. Então foi isso que a gente brincou na aula passada. Agora vamos ver como é que é isso em C++. Vamos ver a resolução do The Incredible Oscar. Vamos lá, Oscar.
É esse aqui? 01. Vamos ver o que é que o Oscar fez. Você fez um desenho, você devia fazer um desenhozinho para The Incredible Abstract Machine, Oscar. Esse aqui é com classe abstrata, é isso? E o de baixo é com interface? Ou não tem interface? Não existe a noção de interface em C++. Hã? Tá, você usa a classe abstrata para tudo. Uma interface seria uma classe abstrata com todos os métodos abstratos e acabou. Sem atributos. Tá. Então vamos lá. Vamos abrir isso aqui no Notepad++. Então aqui o Oscar fez a classe abstrata. Aí eu tenho que abrir o ponto H. Bom. Oscar, nos diga o que torna essa classe abstrata. Essa não é abstrata, né? É? Por que ela é abstrata? Tem alguma coisa no CPP que torna ela abstrata? É esse igual a 0, é? Olha aí. Eles estão vendo... Ó, gente. Jogar uma garrafa de metal no aluno que está conversando é crime? Vocês sabem, não? É, só para saber. Bom. Os métodos são igualados a 0, o que significa que ele não tem implementação. É isso? É a mesma coisa que escrever... Você é obrigado a implementar na subclasse. Vocês entenderam? Bom, todo mundo lembra o que esse virtual quer dizer? O que o virtual quer dizer? Vamos lá. Deixa eu ver quem é que lembra. Hã? Não é abstrato. Virtual é outra coisa. Hã? Bind dinâmico. Quem é que me diz o que é bind dinâmico? Vamos lá. Vamos ver. Tu, como é teu nome? Hã? Matheus. O que é um bind dinâmico? Vocês estão bem, hein, gente? Tá legal esse negócio. Animação total. Você sabe. Como é teu nome? Felipe. Você sabe, Felipe? Não? Meu Deus. Tô perdido. Deixa eu ver quem é que sabe. Tem gente dormindo ali em cima. Você, com a camisa cinza, com o negócio das Olimpíadas aí. O que é um binding dinâmico? Não sabe, né? Tamo bem, então. Tamo ótimo. Sensacional. Como é teu nome? Arthur. Arthur sabe. Ele tá rindo, ele tá feliz. O cara tá feliz, ele sabe. Fala aí, Arthur, pra gente. Dá um banho no pessoal, vai lá. Pô, cara, você fez um bom resumo, Arthur. Parabéns. Gostei. É isso aí, Arthur. Muito bem. Palmas pro Arthur. Palmas! Após uma longa jornada procurando alguém que saiba. Vocês são meio estranhos, sabia? Vocês sabem como é que funciona o raio de um micro-ondas, né? Eu estou tentando achar alguém que não sabe como funciona. Todo mundo sabe. Adoro mil água. Todo mundo sabe. Aí vocês estão na classe de programação orientada a objeto. O que é um método, um bind dinâmico? Não sei. Eu sei como funciona o micro-ondas, mas bind dinâmico eu não sei. Pelo amor de Deus. Pelo menos vocês estudam dinossauros, né? Já que vocês estão estudando assuntos aleatórios. Bom, então, esse virtual aqui quer dizer em C++ que você está fazendo um bind dinâmico, certo? E quando você iguala a 0, conforme professor Oscar, isso aqui virou abstrato. Então você é obrigado, ele não tem implementação, então se você olhar no CPP, você está vendo que ele nem aparece no CPP, tá vendo? Ele nem está aqui. Aqueles dois métodos, o first e o next, não estão aqui, certo? E aí você é obrigado a implementar na subclasse, que nesse caso é rol. Então aqui ele fez um rol.h, certo?
Então, o Raul.h não tem nada de muito especial, certo? Ele apenas declara os métodos first e next, tá vendo? Ele criou outros métodos internos aqui, set structure, para definir a estrutura que ele vai usar, né? E declarou o first e next, tá? E aqui você implementa os métodos. Uma dúvida que eu fiquei, Oscar, não sei se você sabe me dizer, uma vez que você botou virtual na classe mais de cima, você não precisa repetir o virtual nos de baixo, né? Todos eles se tornam virtual automaticamente. Entenderam isso? Então é assim, ó. Você vê que aqui ele não precisou repetir o virtual, né? Porque uma vez que você declarou virtual em cima, ele já deduz que daí para baixo é virtual. Oi? Você não declarasse virtual, mas depois você tentasse sobrescrever. Virtualizar? Não, depois você tentasse redefinir uma classe de baixo. Você pode redefinir. Então, quando você chamasse de deixar o em cima. Não. É assim, é aquele exemplo que eu fiz. Se você não usar a cláusula virtual, quando você sobrescreve o método, ele resolve na compilação. Então, se você declarou a variável da classe de cima, ele vai chamar o método de cima. Se você declarou a variável numa classe de baixo, chama de baixo, independente de quem está instanciado. É pela declaração da classe e da variável. Você entendeu? Por isso que chama binding estático, porque ele decide isso na compilação. E a única coisa que ele tem na compilação é o tipo da variável. Tá? Beleza? Oi. Olha, o construtor, ele não precisa ser virtual, porque você indica a classe do construtor na hora que você chama ele. Quer dizer, ele é virtual por natureza, mas você não precisa dizer isso para ele. Porque, olha só, o construtor, você dá o nome dele. E cada classe tem um nome de construtor diferente. Não existe essa sobrescrita. Certo? Você entendeu? Porque teria uma sobrescrita se o nome do construtor da subclasse fosse igual ao nome da construtor da superclasse. Mas isso não existe. Mas, por exemplo, posso fazer um método que é um parâmetro, a classe base. E dentro do método eu chamo construtores da classe base, só que eu posso chamar um método de uma classe de... Não pode. Se você construir, olha só, essa sua pergunta é muito importante, tá certo? Remete à questão, presta atenção porque essa pergunta é importante. Eu vou abrir até o slide aqui que eu falei sobre isso, para não ficar dúvida nisso aí, que isso é uma coisa que tem gente que comete erro, tá? Então prestem atenção no que eu vou falar daqui. Foi até uma boa pergunta, porque eu não mencionei isso, mas é um erro recorrente, tá? Que vocês não podem cometer, que é o seguinte. Olha só. Então vamos voltar ao que eu falei sobre polimorfismo, tá? Porque, na verdade, toda essa questão, olha só. Quando eu falei sobre polimorfismo, eu falei sobre essa regra aqui, ó. Uma variável declarada em uma classe pode ser instanciada em qualquer subclasse. Certo? Tá. O contrário não é verdade. Certo? Você não pode declarar na subclasse e instanciar na superclasse. Certo? Você não pode fazer isso. O contrário não é verdade. Você pode declarar em cima e instanciar embaixo. Mas você não pode declarar embaixo e instanciar em cima. Por que não? Alguém pode me dizer por que não? Tem uma razão óbvia para isso. Vamos ver quem é que vai me dizer por que não. Vamos ver. Como é teu nome? Rafael. Você nem sabe o que eu estava falando, sabe? Não, né? Você sabe como eu estou feliz. Você está vendo minha cara de felicidade. Olha só minha cara de felicidade. Tá vendo? Não estou feliz pra caramba? Muito, né? Bom, vamos ver. Quem mais? Eu agora vou começar a chamar quem está conversando. Conversar. Como é teu nome mesmo? Gabriel. Gabriel sabe. Eu vou repetir o que eu falei. Se eu declarar numa classe de cima, eu posso instanciar numa classe de baixo. Se eu declarar numa classe de baixo, eu não posso instanciar numa classe de cima. Por quê?
Hã? Eu sei. A de cima não sabe quem é de baixo, sim. Mas não tem a ver com saber, né? Eu estou dizendo, eu declarei na de cima e instanciei na subclasse. Eu posso fazer isso, é o que está escrito ali, certo? O que eu estou falando que eu não posso é declarar na classe de baixo e instanciar na classe de cima. Eu não posso. E eu queria saber por quê. Não, eu declarei a variável na classe de baixo. Mas na classe de cima, você está na classe de cima, você não sabe quem está embaixo. Então você não pode acessar a variável de baixo. Hã? Oi. Exato. Então é essa questão que vocês dois falaram. A classe de cima não tem os métodos de baixo. É a mais, né? Assim, se a classe de baixo acrescentou métodos, a classe de cima não tem esses métodos a mais. Se eu declarei na classe de baixo, o Java está entendendo que você pode usar todos os métodos aqui, porque você declarou aqui embaixo, tá certo? Só que se você instanciar em cima, você tem menos métodos. Então você vai chamar um método que pode não existir, certo? Isso dá zica. Então você não pode declarar embaixo e instanciar em cima. Como você não pode fazer isso? Esse cenário que você falou é impossível. Herdada pode. Delete. Na verdade, você não chama o destrutor, né? Você chama o garbage collection, né? Ou não? Ah, não. No C++ você tem que chamar o destrutor. É o delete. O delete é um método que vai chamar o destrutor. Não. Olha só. Peraí, eu não estou entendendo o que você está querendo fazer. Porque o destrutor, uma coisa que você tem que entender é o seguinte. A única coisa que causa confusão na chamada é porque dois métodos têm o mesmo nome. Certo? Ele vai chamar o destrutor da instância, porque tem um nome esse destrutor. Ele tem o nome da instância. Não, mas quem está chamando de destrutor não é você. Quem está chamando de destrutor é a instância. Quando você está no delete, você não tá chamando diretamente o destrutor, concorda? Quem está chamando de destrutor é o método delete que seja. Certo? Ele que está chamando de destrutor, concorda? O destrutor tem o mesmo nome da instância, da classe que ela foi instanciada. Certo? Como é que ele vai saber o nome? Pela instância. Você entendeu? O que eu estou te dizendo é que ele é naturalmente virtual, mas não é a mesma coisa. Porque olha só, aqui o que acontece é assim, ó. Deixa eu te mostrar nessa classe aqui, ó. Olha essa classe aqui, certo? Por que eu tenho que dizer que first é virtual, certo? Porque first vai ter em cima e vai ter embaixo, certo? Aí quando eu usar a palavra first, certo? Ele tem que saber se estou falando first de baixo ou first de cima, certo? Mas é porque tem o mesmo nome, certo? Bom, o construtor e o destrutor nunca têm o mesmo nome. O construtor e o destrutor de TIAM se chama TIAM. O construtor e o destrutor de hall se chama hall, certo? Então não vai existir uma situação em que você vai chamar... Porque o delete que você está falando é um método que vai acionar o destrutor. Mas ele vai ter que saber quem é o destrutor que ele vai chamar, certo? Vai ter que chamar pelo nome. Então, mas se for dinamicamente alocado, como que eu sei qual o nome da classe? Herdeira ou base? O delete sabe, pela instância. Certo? Ele vai saber pela instância.
Vamos dizer que é um comportamento semelhante a um método virtual. Mas você não precisa declarar virtual, porque é o seguinte, a lógica do negócio é diferente. Você entendeu? Cada construtor tem um nome, cada destrutor tem um nome, que é o nome da classe. Tá? Então, é uma lógica um pouco diferente. Tá? Entendeu? Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Ele vai decidir que ele vai destruir pela instância. Aí é sempre pela instância. Não tem como não ser pela instância. É por isso até que não tem o virtual, porque não tem como ele não ser virtual. Certo? Eu não posso destruir um objeto da classe de cima se eu instanciei na classe de baixo. Bom, posso para frente? Mais dúvidas? Oi. É legal isso, não é? Eu gosto muito desse assunto. Bom, então nós já vimos como é que é classe abstrata em C++, certo? Esse poly aqui, segundo o Oscar, sim. Eu não sei. O Oscar me falou que não tem. Ah, é? E como é que é? Eu entendi. Eu estou lendo aqui ainda, mas quando você coloca o método virtual puro, se todos os métodos forem virtuais puros numa classe, então ela é uma interface. É o que o Oscar falou. Uma classe abstrata com todos os métodos abstratos é uma interface. Foi o que ele falou. Não, mas tem um abstrato e um abstrato puro. Ah, não, peraí. Olha só. O que você está chamando de virtual puro é o que a gente está chamando de abstrato. Presta atenção. Que eu não sei porque que o cara está chamando de virtual puro. Eu nunca vi esse nome, mas pode ser que o pessoal de C++ use, tá certo? Olha só. Esse cara é virtual, mas tem implementação. Esse cara é virtual e abstrato. É quando você iguala a zero. Certo? Esse aqui é abstrato. Isso é o que a gente está chamando de abstrato. Em C++ talvez chame virtual puro, não sei. Oi, Oscar. Virtual pura. Pronto, é isso. Então eu usei uma nomenclatura. Ele é um virtual puro sangue. Puro, virtual puro. Foi uma boa observação. Então, o que você está dizendo é, se todos os métodos forem virtuais puros, é uma classe abstrata, é uma interface. Não é? É isso. É. No caso do C, a gente diferencia a interface de classe abstrata. Porque diz assim, por que no C então não faz uma classe abstrata com todos os métodos virtuais? Ela vira uma interface. Certo? Mas o Java não aceita no C, né? Perdão, o Java. Por que no Java você não cria uma classe abstrata com todos os métodos virtuais, como no C? É porque o Java não aceita herança múltipla. Certo? Mas ele aceita múltiplas interfaces. Então ele precisa diferenciar um do outro. Entendeu? Porque se você fizer uma classe abstrata com todos os métodos abstratos, ela vai se comportar como uma interface? Vai. Mas você não pode fazer múltipla. Você pode fazer uma só. Tá? Mas você tem que implementar ele na classe filha. Porque ele não tem implementação na classe pai. Você viu lá no CPP? Não tem implementação. Você tem que implementar embaixo. Tá? Beleza, gente? Posso tocar a ficha para frente? Bom. O que eu quero que vocês façam agora? Agora que nós sabemos isso, primeiro, eu quero que vocês escrevam aí no papel o seguinte. Todo mundo entendeu o jogo mercante? Todo mundo entendeu? Suponha que você fosse pegar o jogo agora e dividir em módulos independentes. Certo? Cada módulo vai representar alguma coisa no jogo. Tá? É como se você fosse, por exemplo, desenvolver esse jogo em equipe. Vários grupos e cada um fosse fazer um pedaço do jogo. Tá? Então você vai pensar esse jogo em módulos. Tá? Primeiro passo, vocês vão ter uns 10 minutos? Não, 5 minutos. Quais são os módulos que esse jogo terá para vocês?
Então eu quero que vocês façam uma lista de módulos, tá certo? Agora. Abre o jogo. Deixa eu dar uma... Bom, eu vou mostrar para vocês um pouco de como eu defini, só para a gente fazer um debate aqui em cima da questão da interface. A versão que eu tenho aqui, na verdade, ela não é compatível com a versão C, eu só percebi isso agora. A única incompatibilidade é que ao invés de planetas, nessa versão do jogo eu estou considerando cidades, certo? Mas tudo bem, onde vocês leem aí cidade, leiam planeta, tá certo? Bom, então nesse jogo eu imaginei, não quer dizer que a de vocês tem que ser assim, tá, gente? A de vocês pode ser diferente, não tem solução certa, tá? É só para vocês entenderem como é que você começa a pensar nessa coisa, tá? Por exemplo, eu imaginei que existe uma classe que representa a cidade, certo? Uma interface, né? Não é uma classe, é uma interface. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês que existe uma questão interessante quando eu falar de componentes, que não necessariamente a gente vai associar a interface a uma classe, tá? Mas isso é uma coisa mais avançada, a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto você imagina que existe essa interface cidade, tá? Que coisas que eu quero? Eu decidi, por exemplo, que eu posso perguntar qual é o nome da cidade. Aqui eu tenho uma coisa um pouco complicada que eu vou mostrar mais pra frente. É que eu estou supondo que vai existir um objeto para cada cidade que implementa essa interface, tá certo? Isso nem sempre vai ser verdade nos módulos que eu vou criar. Tem módulos que eu posso criar para ser como se fosse singletons, como a gente chama. São módulos que só existe uma instância para ele. E tem módulos que são criados para você ter múltiplas instâncias. Nesse caso da cidade, eu estou imaginando que ela tem múltiplas instâncias, tá certo? Eu posso perguntar para ela quais são as mercadorias disponíveis, certo? Então, ele vai me retornar um vetor de objetos da classe mercadoria. Então eu estou imaginando que mercadoria é como se fosse um outro módulo, tá? Que representa uma mercadoria, ok? E aí eu tenho o compra mercadoria e o vende mercadoria, tá? Então eu posso comprar e vender mercadoria nessa cidade. A compra mercadoria, eu vou dizer quem é o comprador, tá? Quem é a mercadoria e qual é a quantidade, certo? O vende mercadoria, eu vou dizer quem é o cara que está vendendo, qual é a mercadoria e qual é a quantidade. Note, a própria mercadoria poderia ser um objeto da classe mercadoria, ao invés de ser uma string mercadoria. Tá? A string mercadoria é o nome da mercadoria, tá? Que eu estou comprando, eu estou vendendo. Aí eu decido como é que é melhor no meu sistema, tá? Eu estou imaginando que existe um outro objeto chamado mundo, um outro módulo chamado mundo, certo? O módulo chamado mundo, ele vai representar, nesse caso, se fosse o mercante, seria o universo, né? Porque são planetas. É ele que vai me dizer quem são os planetas, né? Então ele está representando todo mundo, quem são os planetas, tá certo? E ele tem o método de viajar, porque o método de viajar, ele é de um planeta para outro. Então é difícil colocar esse método no planeta A ou no planeta B. Aí eu coloquei ele no mundo. Aí você diz quem está viajando e para onde. Eu não preciso dizer a origem, porque a origem, eu guardo essa origem, eu sempre estou em algum lugar, certo?
Todo mundo está entendendo? Notem que eu estou fazendo toda a coisa baseada em interfaces. Eu só estou pensando em interface. Eu imaginei que tem um carinha que é o meu caixa, certo? É o dinheiro que eu tenho, é um caixa, certo? E esse caixa tem debita e credita e tem o saldo. Eu posso saber quanto eu tenho em caixa. Eu tenho um outro que é o comerciante. O comerciante, ele está em alguma cidade. Então eu posso perguntar para ele qual cidade que ele está, certo? Cada comerciante vai ter um caixa próprio. Então eu posso solicitar o caixa dele. Cada comerciante tem uma sacola de mercadorias. Então eu posso pedir a sacola dele, vai retornar um vetor de mercadorias. E aí ele vai ter um método que eu chamo, onde ele viaja para uma cidade, certo? Eu posso colocar coisas na sacola do comerciante e posso tirar coisas da sacola do comerciante. Aí eu tenho mercadoria. O nome da mercadoria, a quantidade, quanto eu comprei, qual é o valor de compra daquela mercadoria, qual é o valor de venda. Aí, aqui na verdade não é bem mercadoria, seria um conjunto de mercadorias do mesmo tipo, né? Porque tem uma quantidade. E aí você pode tirar a mercadoria ou colocar a mercadoria, certo? Bom, essa é uma possível modelagem. Qual é a importância de mostrar isso para vocês? A importância é mostrar o seguinte: quando você trabalha com interfaces, você pensa em todo o problema de forma abstrata, tá? E existe uma área que a gente vai começar a trabalhar mais para frente no trabalho de vocês, a partir da semana que vem, que se chama componentes de software. A ideia do componente de software é que você vai pegar o seu software e colocar em módulos, certo? E esses módulos, eles vão ter interfaces. O módulo pode, a gente vai definir isso mais para frente, na verdade, ter mais de uma classe. Pode ter um conjunto de classes, certo? Não importa. Cada componente pode ser bem complexo, certo? Só que toda a conversa com ele só vai ser feita pelas interfaces, que pode ser uma ou mais, tá? Então, na verdade, eu mostrei um modelo simples, onde cada coisa tinha uma interface só, tá certo? Mas eu poderia, por exemplo, ter o meu módulo planeta, e eu poderia ter uma interface específica só para viajar, uma interface específica só para compra, e aí eu poderia ter interfaces independentes, por exemplo, se eu quiser, tá certo? Eu não precisaria ter tudo numa interface só, eu poderia ter várias interfaces para o meu componente. Se você estiver usando o ML, vem, o que aqui você não quer ver? O Eclipse está resistindo a aparecer? Bom, se você estiver usando o ML, você pode aqui eu criei no Java to Learn uma seção de componentes. E aí eu vou criar aqui um package S001 modelo. Em UML você pode fazer o seguinte: vamos imaginar que eu estou fazendo um planeta, certo? Eu vou criar no Papyrus um diagrama para esse planeta. Eu vou chamar Mercante Componentes, UML, e eu vou pedir aqui o diagrama de classes e um diagrama de componentes.
Vou pedir para colocar os tipos. Bom, o que eu vou fazer nesse diagrama? Aqui embaixo eu tenho componentes e eu tenho mercante componentes. Um é diagrama de classes, o outro é o diagrama de componentes. Aqui à direita eu tenho um negócio especial que é uma interface. O que é uma interface? Ela aparece no ML igual a uma classe, igualzinho. Por exemplo, mercante ou vamos chamar planeta comércio. É uma interface, certo? Bom, do mesmo jeito que eu fiz no Java, eu posso definir aqui métodos, certo? Operações. Por exemplo, eu posso chegar aqui, pegar uma operação dessa e colocar aqui, por exemplo, compra, certo? E posso definir parâmetros, tá certo? Mas eu não vou definir parâmetros agora, certo? Mas vamos dizer que eu botei compra aqui e vende, certo? E vamos imaginar que eu criei uma segunda interface, planeta viagem. E aí eu posso colocar um método aqui, viaja. Ok. Isso aqui é o ML. É muito parecido com o que vocês viram em classe, só que são componentes. Ou são interfaces. Agora eu vou mudar de diagrama e eu venho para o diagrama de componentes. E eu vou dizer, eu quero criar um componente. Por exemplo, planeta. Então, planeta vai ser um desses módulos que vocês definiram, certo? Aí eu digo, como esse planeta conversa com o mundo, certo? Pelas interfaces, tá? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar uma porta. Uma porta no componente é a forma como o componente conversa com o mundo. Por exemplo, eu posso ter uma porta de comércio, certo? Quando eu defino a porta de comércio, eu digo, nessa porta de comércio, a minha interface, aqui na reticências, ó, vai ser planeta comércio. Então, para conversar com o mundo, na parte de comércio eu vou usar essa interface. Aí eu vou pegar outra porta agora para viagem, certo? E para viagem, a minha interface vai ser planeta viagem. Então, bom, na verdade o ideal seria que isso aqui fosse maior. Bom, enfim. Aqui eu estou fazendo um diagrama de componentes, certo? Então, na verdade, usando interfaces, você abstrai toda a comunicação com os módulos, o que cada um vai fazer, certo? E para depois implementar, ok? Bom, isso eu mostrei
Porque em relação ao trabalho, tem aquela história que eu falei para vocês que vai ter uma votação. Eu não botei a votação ainda no ar, né? Eu vou botar hoje. Tem uma votação e vocês vão formar conglomerado. Tá? O que esses conglomerados vão fazer? Eles vão fazer um grupo para fazer um jogo. Tá? Vocês já podem começar a pensar no grupo que você vai querer formar, com quem você vai querer formar agora. Tá certo? E aí o que vai acontecer? Cada grupo, vocês vão definir componentes, certo? Com interfaces de como esses sistemas vão conversar entre si. Tá certo? Então, na verdade, o que vai acontecer é que cada grupo vai montar um pedaço, vai projetar um pedaço do jogo e vai ter um componente, ou mais de um componente, um conjunto de componentes para conectar com o que as outras equipes vão fazer. Tá? Eu não botei ainda na internet